Olá para todos e todas, bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje. É uma alegria, um prazer a gente estar juntos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e agradecer também aos nossos colegas que estão compondo com a gente as falas e as vivências de hoje. Muita gratidão para todo mundo. Nós combinamos de cada um ter uma fala bem curta sobre algum aspecto do esquizodrama para contribuir para o que está sendo um desafio para todos nós, que é o atendimento esquizodramático online em tempos de pandemia. É uma novidade para todos nós, não só no que diz respeito ao atendimento esquizodramático, como também eu acho que nenhum de nós viveu uma crise tamanha como a que estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil. Então, eu vou dar início à minha fala e vou pegar um aspecto do esquizodrama, que é a clínica da produção, de reprodução e de antiprodução. Uma das ferramentas técnicas do esquizodrama é o que a gente chama de intensificação. Então, é intensificar tanto os aspectos antiprodutivos e reprodutivos da realidade, qualquer realidade, como os aspectos produtivos. É como se a gente quisesse colocar, ou melhor, colocasse uma lente de aumento energética, podemos dizer assim, nesses aspectos, para conseguir evidenciá-los, ressaltá-los, torná-los ostensivos até que a gente consiga transmutá-los. Por exemplo, no que diz respeito aos aspectos reprodutivos e antiprodutivos da realidade, a conseguir desmascará-los, demoli-los, desnaturalizá-los, desbanalizá-los, para a gente conseguir raspá-los, não é? E para a gente conseguir eliminá-los da realidade. Essa operação acontece ao mesmo tempo que a gente vai tentar também intensificar a liberação, a potencialização da produção, ou seja, da capacidade de afirmar novos modos de vida, de inventar novos modos, que vão se diferenciar radicalmente desses aspectos reprodutivos e antiprodutivos. Então, como exemplo, eu gostaria de fazer uma homenagem, não sei se todos conhecem, a um memorial virtual que se chama Inumeráveis, que é dedicado às vítimas do coronavírus no Brasil. E aí eu entrei nesse memorial e, ao acaso, peguei uma letra, por exemplo, letra F, e achei lá Francisca Gomes de Oliveira, 70 anos. E os dizeres que os queridos dela colocaram no memorial. Os maiores clientes de sua venda eram os amados netinhos. Mas para que lucro? A partir daí, são centenas, milhares de pessoas que estão fazendo parte desse memorial, ela vai viver na nossa memória coletiva, como tantos outros brasileiros. Ela passa a não ser apenas um número, como deveria ser os mais de 20 mil brasileiros, que atualmente estão morrendo, não só vítimas do coronavírus, mas também do que a gente chama da axiomática do capital, né? E de um governo, ou melhor, um desgoverno que está sendo letal. Tampouco não é apenas uma estatística ou números, os mais de 400 mil, quase 400 mil
vítimas do coronavírus no mundo. Isso me faz lembrar também um memorial que temos aqui no Alto da Afonso Pena, dedicado, aqui em Belo Horizonte, dedicado à lembrança, à memória dos mortos, capturados, desaparecidos e torturados na ditadura militar mineiros, né? Ditadura que dizem que não existiu. E também me fez lembrar um memorial que nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais, em homenagem aos mortos estudantes, né, torturados e desaparecidos nesse mesmo período. Aí eu começo a pensar os inumeráveis vítimas da queda criminosa das barragens de Mariana e de Ouro Preto, e de Brumadinho, que também é aqui no meu estado, devido à exploração selvagem de minérios. Penso também nos memoriais que a gente poderia oferecer, né, oferendar aos indígenas mortos por contaminação e por defender sua terra. Penso também nos negros, nas vítimas, mulheres. O Brasil é o país com o maior feminicídio do mundo, de singularidades de gênero e, claro, dos povos em geral. Quantos memoriais seriam necessários para tirar da estatística as vítimas de um modo de funcionar de uma espécie capaz de destruir a si mesma e a sua casa, a terra? Quantos genocídios e quantos ecocídios seremos ainda capazes de perpetrar? Até quando? A forma com que o Brasil está passando por essa crise não está pior, porque nós temos um sistema de saúde, o SUS, que é universal, e que, por mais sucateado que esteja, ele ainda tem uma abrangência que está fazendo a diferença. E aqui cabe a nossa homenagem a todos os profissionais do SUS, né, que estão dando a sua vida para salvar vidas. Quanto sucateamento estamos presenciando, não? A degradação do meio ambiente, o abandono da cultura, da educação e da saúde, o que a gente chama de uma necropolítica. Enfim, o que mais vai ser necessário para a gente entender que no Brasil e no mundo, esse modo de existência, esse projeto neoliberal, fascista, conservador, faliu. Quando é que as forças produtivas e libertárias vão ser vitoriosas e vão se unir a favor da vida? Barenblit, alguma vez, ele nos diz alguma coisa parecida com que a única esquerda que resta verdadeiramente ativa é a natureza. E os povos originários, eles dizem que a natureza está se vingando de tanto abuso que cometemos contra ela. Até quando? No esquizodrama, humildemente, a gente procura, tanto desde a teoria, o método, a técnica e as clínicas, realizar a nossa maneira micro e molecular essas duas tarefas que são imanentes. Raspar a reprodução do mesmo e a antiprodução, intensificar a produção,
numa metamorfose que atualize um outro mundo. Hoje, temos um desafio que é estender e aprofundar o nosso instrumental de atendimento, de formação, de pesquisa e de publicação online. Né? Isso não era tão comum como está sendo agora. Tanto nestas práticas online como nas presenciais, nós não podemos desconsiderar nenhuma dessas dimensões. Elas atravessam e transversalizam as coletividades, os indivíduos, as instituições, as organizações, os estabelecimentos, as grupalidades, as subjetividades contemporâneas em geral. Estamos, como disse antes, numa das maiores crises mundiais, e ela atravessa, e ela modula e moldura nossos corpos. E nós temos que raspar essa reprodução e essa antiprodução, contrapor a elas e eliminá-las. Esses determinantes tão letais, eles vão aparecer dessa maneira mais macro, como acabo de dizer, mas também eles vão aparecer nas histórias pessoais, que em geral a gente atende, né, online, como sintomas de angústias, medos, depressão, ansiedades, pânico, desespero, nas consequências materiais que muitos estão sofrendo, ou então elas aparecem, inclusive, como uma exacerbação de microfascismos e que já estão internalizados em muitos de nós, e que estavam diluídos e que agora ganham força. Necropolíticas, necroeconomias, necromídias, necroéticas, necrosubjetividades. Da mesma forma, então, como é que o nosso atendimento online vai poder contribuir para atualizar e conectar tudo que existe e com tudo que existe e que pode anunciar um novo mundo? A gente pode aprender, por exemplo, com os povos originários, a forma simples de vida deles e como eles se relacionam com a natureza, por exemplo, como um ente vivo. A gente pode aprender com os agroecologistas que produzem sem destruir e sem intoxicar e que já provaram. Ninguém precisa passar fome no mundo. Temos alimento para todos. Eles nos dão uma vacina. Eles têm a vacina, que é o alimento saudável e para todos. Podemos criar outras lógicas, outros pensares, outras ações, sempre sustentáveis. Por exemplo, por que não pensar as sementes, a água, a energia, a comunicação e a diversidade não deveriam ser considerados patrimônio da humanidade? Aprender com os saberes populares, aprender com a arte, com a loucura. Tudo o que eu disse até agora é só para ressaltar o seguinte: são pequenos os dispositivos clínicos, como esse do Monumento Inumeráveis, que foi capaz, inclusive, de intensificar um direito humano básico, que é o direito à memória. São esses dispositivos pequenos, micros, que poderão nos tirar desse profundo e letárgico sono que naturaliza, que banaliza um modo de vida tão perverso e que essa pandemia veio escancarar. É um momento muito triste, mas é também um convite inadiável à produção de uma vida sustentável, amorosa,
justa, inclusiva. Como diz nosso poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. E amanhã somos todos nós. Essa é uma tarefa clínica do esquizodrama. Vamos convidar vocês agora para atualizar essa manhã, começando com uma experimentação esquizodramática, que a gente poderia chamar de uma clínica do desconfinamento de corpos. Nós vamos pedir para vocês estarem num lugar protegido. A gente já pediu antes, não sei se todos tiveram acesso, a que tenham um lenço, uma toalha, um tecido próximo de vocês, num lugar que vocês possam se movimentar. E, inicialmente, a gente vai fazer uma condução de mobilização corporal, e depois disso a gente vai colocar uma música para que vocês expressem livremente, com a música, o que vocês estão vivenciando, sentindo nesse momento tão crítico da nossa existência. Eu vou passar para a colega Flávia, para ela dar continuidade com vocês. Muito obrigada. Boa tarde, que delícia estar aqui entre amigos. Bom, vocês aí que estão assistindo, alguém tem vontade de entrar aqui no Zoom, né, no dispositivo que estamos usando, para poder experimentar isso de cá junto com a gente? Se alguém tiver, se manifesta aí no chat. Vamos dar um tempinho. E, enquanto isso, né, preparem aí o território de vocês, amigos, Jorge, Rogério, Júlia, Domênico, Marcelo, né? Se preparem aí também, quem tiver um lenço, uma toalha, algum tecido, pode pegar. Vamos seguir aqui entre a gente. Espero que a gente chegue aí até vocês e vocês experimentem conosco. Então, a gente vai começar ensaiando uma automassagem para acolher todo o nosso cansaço. Cansaço tem sido uma sensação que eu tenho escutado muito. Estou cansada de estar com o filho dentro de casa, estou cansado dessa necropolítica, estou cansado do excesso de tela, cansado desse mundo bizarro, estou cansado de ouvir falar de Covid. Então, a gente vai começar essa automassagem acolhendo esse cansaço, né? Se acolhendo nesse cansaço. E aí, o meu amigo Paulo vai colocar uma música e vamos nos deixar embalar por essa música, né? Ser contagiado e deixar o nosso corpo corporear tudo que vier. Vamos lá? Então vamos começar massageando abaixo dos olhos, contornando os olhos. Vai expandindo a massagem. Quem não tiver com nenhum tecido, faça com as mãos, como o Domênico e o Jorge estão fazendo. Testa as intensidades, onde que é mais gostoso. E chegando aqui, faça esse movimento, como quem abre um leque, com as duas mãos. Acolha o seu cansaço. Quem está chegando agora, bem-vindo. Paulo,
quem está chegando, vem com a gente, partindo dessa automassagem. Acolha o seu cansaço. Abram seus microfones. Explore o seu espaço. Pode brincar com a câmera.
Vamos ir voltando ao... Vamos nos dar uma pausa. Respirar. Sentir o corpo. Muito obrigada, Irene, André, Ana, Catilça. Pausa. Tiago. Muito obrigada. Quem estiver aí de casa, se vier alguém que quiser comentar no chat, no final a gente vai trazer para cá. Ana, Catilça, seguimos pelo YouTube, queridos. Muito obrigada por topar e participar aqui com a gente. Tchau, André, Catilça, Irene, Ana. Fala pra gente o que vocês, como que vocês se sentiram, que se der vontade de dizer algo, escreva aí no chat que a gente vai trazer para cá depois, no final. Obrigada. Rogério? Depois dessa experimentação, né? Voltar à parte do registro aí das palavras, né? Estou respirando aqui ainda, estou recobrando o fôlego, né? Depois dessa experimentação que a gente teve, né? Há poucos instantes. Pois bem, então, pessoal, depois dessa experimentação, né? Voltar à parte do registro aí das palavras, né? Estou respirando aqui ainda, estou recobrando o fôlego, né? Depois dessa experimentação que a gente teve, né? Há poucos instantes. Pois bem, então, pessoal, depois dessa experimentação, né? Voltar à parte do registro aí das palavras, né? Estou respirando aqui, estou recobrando o fôlego, né? Depois dessa experimentação. Perfeito. Eu estava me escutando no delay, no áudio captado pelos outros microfones, eu estava um pouco confuso aqui. Ainda mais depois de uma experimentação intensa como essa que a gente teve, né? Foi até bom, porque eu pude respirar um pouco e cá estou, né? Pessoal, boa tarde, companheiros e companheiras. Alegra-me imensamente a potência deste nosso encontro, desta live, deste agenciamento ao vivo.
A minha proposta de fala, na qual tentarei ser breve, quem me conhece sabe das minhas dificuldades em ser breve, a minha proposta de fala parte de uma questão, parafraseando um Platô, do Mille Plateaux de Deleuze-Guattari, e a questão é: como criar para si um setting sem órgãos? Né? Como criar para si um setting sem órgãos? Isso já remete aí a alguma coisa de corpo sem órgãos, Antonin Artaud, esquizoanálise, né? De uma maneira trabalha com esse potente conceito de Artaud, e no esquizodrama a gente também trabalha, né, com essa noção de corpo sem órgãos. Pois bem, nós sabemos que um setting não se limita a um espaço físico, tampouco a seus aparatos. Incorpora elementos relacionais, afetivos, técnicos, tecnológicos, ainda mais em tempos de pandemia, né? Incorpora também hostidades, linhas, agenciamentos, intercessores, dentre outros aspectos. Trata-se de uma questão, essa questão de como criar para si um set sem órgãos, que eu lancei inicialmente no dia 3 de maio de 2020, quando eu estava assistindo a uma live que, puxa, né? Lá se vão um punhado de lives desde que nós começamos esse período de afastamento e isolamento social, né? E cá estamos em mais uma live. Em uma vida, quantas lives, né? Mas eu participei de uma live no dia 3 de maio de 2020, a live recebeu o título de Modulações da Clínica na Quarentena, foi organizada pelos nossos companheiros e companheiras da UF, da Federal Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, o Eduardo Passos, Viliana Lousada e André Rossi, ali o grupo deles de formação em esquizoanálise. Participando daquela conversação alegre, eu lancei essa pergunta: como criar para si um set sem órgãos? E essa questão, essa pergunta, continua a reverberar desde esta data, né? Desde 3 de maio de 2020. Eu apresentei isso aqui aos companheiros e companheiras do Instituto, Gregório Barenblit, e, de alguma maneira, cá estou para tentar conversar com vocês e tecer algumas linhas para a gente tentar pensar um pouco essas possibilidades. Bom, eu acho que a gente já experimentou nesse esquizodrama que acabou de acontecer e que não terminou ainda, pois as vibrações desse esquizodrama ainda estão nos nossos corpos. Nós tivemos uma experiência aqui que, de alguma maneira, já quebra o setting tradicional, acontece online, conecta não apenas as linhas tecnológicas do encontro online, mas conecta toda uma multiplicidade de linhas, virtualidades que nos atravessam, que nos agenciam, né? Nós sabemos, nós, companheiros e companheiras que atuam na clínica da saúde, na clínica social, nós já sabemos, né, que, de alguma maneira, há companheiros e companheiras que, mesmo antes dessa pandemia se instaurar, já atuavam, de algum modo, fora do setting tradicional, o que incluiria ali atendimentos online, atendimentos em linha. Mas eu não sei se vocês me acompanham nesse raciocínio, eu tenho a impressão que, pós-pandemia, o atendimento online já não é mais o mesmo, a vida já não é mais a mesma, né? Estamos vivendo um território que não é o mesmo, né? A própria noção de consultório, ou melhor, de território, ou melhor, as esquinas, né? Eu gosto muito dessa palavra valise, ela tem uma potência, né? Essa noção de território, né? Ela também está alterada, né? As nossas intervenções, elas, considerando esse conceito de território também, Deleuze-Guattari, na esquizoanálise, elas não prescindem necessariamente de um espaço tradicional para acontecer, né? E tampouco se restringem ali essa noção de território a seus aspectos espaço-tempo geográficos, né? Pois a noção de território de Deleuze-Guattari, na esquizoanálise e no esquizodrama, ela inclui também os territórios existenciais, né? Então, eu gosto muito dessa palavra esquina, eu tenho a impressão de que essas conexões online, elas permitem que a gente produza linhas, né? Linhas de segmentalidade dura, linhas de segmentalidade flexível, linhas de fuga, né? Nessa nossa esquina, nessa nossa encruzilhada, onde a gente, porventura, costuma atuar, né? Alguns vão continuar chamando de setting, eu prefiro usar o termo esquina, né? A gente pode escolher nomes, né? Pois bem, é esse espaço onde a relação entre esquizoanalista e paciente, né, essa esquina, essa encruzilhada, se transforma num terreiro propício a experimentações esquizodramáticas como essas que a gente acabou de experimentar há pouco, né, com as suas variações de intensificação que ganham vida, né, e que desde esse período aí que se instaurou essa pandemia, né, tem produzido aí desafios muito grandes para todos nós, né? Então, a grande questão é essa, né?
Como traçar linhas de fuga para construir, mesmo que provisoriamente, os balizamentos para esse território no qual a nossa prática ganha vida, nesse processo de território, de desterritorialização, de reterritorialização, em que, de repente, a gente consegue compor settings sem órgãos, settings que não fiquem restritos ao tecnicismo ou à rigidez do organismo, né? A questão que fica, né, essa que eu levanto aqui, e eu não tenho a pretensão de respondê-la por completo, conto com vocês para que a gente possa experimentar possíveis respostas para essa questão, como criar para si um set sem órgãos, inspirados em Antonin Artaud, no Teatro da Crueldade, em Deleuze e Guattari, esquizoanálise, em Gregório Barenblit e todos os companheiros e companheiras esquizodramatistas. Como é que nós podemos criar esse set sem órgãos? E aqui que fique claro, né, inspirado em Artaud, que o problema não é o corpo nem os órgãos, mas sim o organismo, né? Essa rigidez, essas linhas de segmentaridade dura que, vez por outra, nos cobram determinadas posturas e condutas, quando a vida nos exige outro tipo de experimentação. E eu tenho a impressão que o esquizodrama nos traz elementos, ferramentas interessantes para a gente romper com a rigidez dessas funções do organismo, né? E desse funcionamento instituído, que por vezes enrijece as práticas. E quem sabe, né, essa praxis do esquizodrama que a gente acabou de experimentar, com as suas potentes clínicas com K, possa nos oferecer alternativas potentes. Eu pretendo trabalhar mais a fundo essa questão, né, porque ficar falando sobre elas não responde por completo o desafio que a questão nos lança, nos endereça. Eu pretendo trabalhar mais a fundo essa questão na nossa imersão de inverno, na nossa formação de esquizodramatistas, que deve acontecer agora em julho, e provavelmente, em decorrência dessa pandemia do Covid-19, nós provavelmente vamos ter que produzir, né, linhas online, em alguns momentos, né? Com isso, eu, de alguma maneira, lanço a questão e convido vocês todos e todas a nos ajudarem aí a, quem sabe, construirmos, produzirmos, criarmos esse setting sem órgãos. Fica aqui o meu convite para nos encontrarmos novamente, trabalharmos juntos esta e outras temáticas na nossa formação aí no mês de julho. Perfeito, meus caros e minhas caras? Então, temos aí mais alguns colegas que vão conversar conosco e eu sigo participando. Muito obrigado pela oportunidade. Companheiros, Agora sim. eu gostaria de abraçá-los a todos. Queria abraçá-los na ousadia de um voo, na calidez de um ninho, na aventura errante do mar ou no acolhimento do cais. Mas hoje a palavra nasce de um grito, de uma lágrima. Temos no esquizodrama a potência criativa da vida, a arte circense com rede, que nos permite uma passagem que sempre foi um nó na vida humana, um nó na política, na educação, na clínica. Conhecemos, mas nem sempre conseguimos transformar a nossa vida. Este é um tema do texto final de Che Guevara, O Homem e o Socialismo em Cuba, e é um texto do nosso cotidiano. Como transformar o cotidiano conseguindo colocar em vida. A pandemia é uma crise, dor, perigo, insegurança, medo, uma encruzilhada, um grito. E nesse grito escutamos com muita veemência a voz de Fernando Pessoa. E eu escuto aqui Fernando Pessoa ouvindo esquizodramaticamente. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes viu. Nós agora, todos, viu, reles, frágeis. Extremamente frágeis, desalojados do pódio, exilados de um cotidiano de neon, espetáculo, dureza. Nós que temos o fora interditado e vivendo essa fragilidade, tendo que ficar num exílio necessário. Fiquem em casa.
E aí, esquizodramaticamente, escuta a ternura de Mia Couto dizer: não é a casa que nos abriga, nós a que abrigamos a casa, pois é a ternura que sustenta o teto. Pois é a ternura que sustenta o teto. E eu, com meus idaís, robótico, bruto, troglodita, e eu, com meus idaís, onde descobrir essa ternura necessária, uma vez que não é possível sobreviver longe do abrigo da ternura do teto, capaz de nos fazer vida. E, nesse momento, tentando fazer uma releitura dos escritos, eu, na dor do grito, busco a companhia de um grande amigo. De um amigo que, para mim, foi revolucionário, porque foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer que a psicanálise era uma construção de Deleuze, Guattari e Barenblit. Monsenhor Juvenal Arduino, o Monsenhor dos Direitos Humanos. Na saudade de um amigo, na transição, nas suas primeiras leituras de esquizoanálise, ainda no começo ele disse: esquizodrama introduzido por Gregório Barenblit é avanço, que mobiliza a polivalente potência da criatividade humana. O potencial do ser humano é provocado a suscitar nova vida, a liberar fluxos criativos que desenredem e superem as crises. Numa crise, a necessidade de desenredar, superar, a necessidade do esquizodrama. Esquizodrama, drama do devir. Drama do devir que instala o que o corpo pode vida, multiplicando uma ala de intensidade florida. O esquizodrama é, nesse momento de dor, no grito da lágrima, a poesia de Manuel de Barros que agencia um olhar e nos afirma: é possível reinventar a vida com os lírios que nascem do monturo. Vamos fazer um percurso por algumas teorias, buscando nela fortaleza, buscando nela capacidade de fluxos criativos. Deleuze, no Abecedário, faz uma leitura sobre a doença, em M de Maladie. E ele ali reafirma o afirmado, indiferença e repetição, quando, olhando Spinoza e Nietzsche, afirmou que a saúde fraca, frágil, é fonte de potência. Precisamos descobrir a potência que nasce da fragilidade. E ele diz: a saúde fraca é potência por permitir escutar a vida, pensar a partir de uma escuta da vida, que o esquizodrama acrescentaria: é preciso descobrir na saúde frágil potência a partir do pensar que escuta a vida pela pele, visceralmente, com o corpo que mergulha e é capaz de se reinventar, um novo olhar. Afirma Deleuze, no Abecedário, que a doença libera. E, de fato, ele nos chama a repensar Michel Foucault. Na análise da Argélia, dizia que o maior sofrimento do homem é a ditadura da felicidade, da juventude, do corpo forte e sadio. Gregório afirma que o psicótico tem uma potência criativa porque é alguém que rompeu, renunciou o mundo de vendedores e vencedores. A doença, a fragilidade, só é potência na sua capacidade de nos liberar do rude, da força bruta, do mercado, do pódio, das ilusões do ter, poder, parecer, e nos liberar para ser devir, suavidade e ternura.
E esse texto de Deleuze ele está trabalhando, de certa forma, uma raspagem da onipotência e uma capacidade de, na aceitação da nossa humanidade, descobrir linhas de vida, linhas de força. Ele trabalha a beleza da velhice, que é radicalizada no texto Exílio, de Toni Negri, um texto atual, belo e potente. Toni Negri tem a ousadia de dizer que tem uma amplificação da capacidade na velhice, no amadurecimento, que nos libera do robótico troglodita, do sexo de rapidez, violência e animalidade, e nos permite um desbravamento da suavidade, da simplicidade. Fala ele que é a fragilidade, a velhice, espaços de construção de um novo modo de pensar, suavidade, nova temporalidade e materialidade, racionalidade. É a crise do Nietzsche. Os espíritos livres só são livres no grande livramento, que se dá apenas para aqueles que, suportando o engaiolamento, sentindo o corpo preso, martirizado, ousaram devir andarilho. E é isso que nos aponta o estudo. Crise como passagem ponte, corpo frágil, envelhecimento, a potência. Nós estamos na pandemia exilados dos lugares de poder. E como não aprendemos ainda a explorar a potência, vivemos um vazio. E o esquizodrama nos permite uma operacionalização das possibilidades de passagem, de ponte. É uma compreensão que faz ter vida o livro Caosmose, de Félix Guattari. Eu leio Caosmose, com todo respeito aos companheiros, para mim é metafísica sem esquizodrama, porque continua ainda loucura, doença, a criança e a própria morte é fonte de construção do novo, mas não é no cotidiano, porque não é espontâneo. É preciso construir experimentos com rede, com a segurança da rede, que nos permite atualizar a realteridade. A potência da saúde frágil é uma realteridade que precisa ganhar espaços na vida. Temos, assim, a oportunidade de pensar que a epidemia é um analisador de quanto a nossa vida é pobre, medíocre, na força bruta do espetáculo, do pódio, do consumo. E o quanto também estamos empobrecidos. Somos pobres no convívio com o corpo, no convívio com um dia a dia e um cotidiano de corpos que se cruzam numa casa, na necessidade de ter um teto que abrigue vidas, amores, amantes, um teto de ternura. Temos, então, o desafio do esquizodrama, que é inventar experimentações que nos permita derivar da fragilidade do novo. Ferreira Goulart, num grande momento, 68, olha para a humanidade e diz: somos muitos homens comuns, mas podemos formar uma muralha com os nossos corpos de sonhos e margaridas. O esquizodrama é a ferramenta clínica, e a ferramenta clínica que hoje, reinventada na pandemia, é chamada a operacionalizar esse pulo. É preciso descobrir a possibilidade da palavra na panela, no panelaço, na luta, na ousadia do sonho e na descoberta de uma nova subjetividade. Muitas pessoas dizem assim: o fracasso do projeto socialista
popular se deu pela corrupção. Eu volto lá atrás. Precisamos do esquizodrama, porque falta a subjetividade terna e suave, capaz de mostrar uma alteridade para as utopias de um outro mundo possível. E ele nos permite essa passagem, transformando a nossa lágrima no monturo que é capaz de devir lírios. Manuel de Barros, no osso da fala do louco, há lírios. Precisamos de lírios. Lírios que aprenderemos a inventar com a metamorfose criativa dos nossos próprios fluxos de vida em corpos frágeis numa epidemia. Você vai descobrindo, pouco a pouco, a potência da ternura, da suavidade, ao esquizodramatizar a lágrima e fazê-la capaz de ser poça d'água refletindo o céu estrelado. Isso é esquizodrama. E é o esquizodrama como a Luinha entende. E a Luinha pediu que falasse, que com muito carinho, com todos, que ela entende que o esquizodrama, que o vovô Gregório criou, e ele o criou com paternagens maternais, com capacidade de fazer a vida a acontecência de Guimarães Rosa, e que ele a criou como peraltagens de uma macunaíma que ela ouviu com encanto. É a arte nova de uma clínica que é vida. E é vida nos chamando para a beleza do encontro solidário, insurgente, de rebelião, de ousadia na crença de que, para além dos idaís, nós temos abraços de ternura e temos capacidade de permitir a superação do medo da fragilidade, para a ousadia de ser corpos de sonhos e margaridas, devir. E é com muito encanto que a gente volta a repetir a frase do Juvenal Arduino, porque é uma frase de transição. É uma leitura do esquizodrama feito por um coração marxista, existencialista e que estava nos primeiros flertes das leituras dos livros de Barenglitch, quando ele diz: o esquizodrama, introduzido por Gregório Barenglitch, é avanço que mobiliza a polivalente potência da criatividade humana. O potencial do ser humano é provocado a suscitar nova vida, a liberar fluxos criativos que desenredem e superem as crises. Esquizodramatizemos os nossos cemitérios e olhemos com ousadia, carregando com orgulho as nossas lágrimas e abraçando no choro da partida o sonho de uma nova humanidade, de uma nova terra e de um povo por vir. Que é isso que trata o esquizodrama, de nos permitir vida nova, devir, o borboletear, o primaverar. E eu gostaria muito de que Paulo Freire não estivesse partido, ou que os deuses os permitissem ressuscitar, para que ele, numa prosa de cozinha com o Dr. Gregório, tão querido, dissesse: meu amigo, você deu vida a uma atitude que, para mim, marcou o meu caminho. Você deu vida ao esperançar. Diante do cinza dos nossos dias, esquizodrama é o cuidado, a insurgência que trata de nos unir para que, de mãos dadas, ainda que online, sejamos capazes do traço do laço, do panelaço, por esperança. Um abraço com carinho. Seguimos sempre aí, tratando de sonhos e sementeiras. E para a gente
terminar. Esquizodrama na vida, maquínico inconsciente, corpo sem órgãos lida por devires o insurgente. Nova terra insurgente, polvo por vir outra flor. Nas veredas da resistência, finalmente é amor. A fundação na história, esquizodrama em ação, diz a hora de alvorada ao Gregório gratidão. Então, vamos esquizodramatizar o encontro entre os nossos corpos de sonho e margaridas com a poesia do esperançar na luta. Um grande beijo no coração de todos. Agora o Marcelo, não, meu amigo? Sim, boa tarde a todas, a todos e outros e outras and others. Estava aqui ouvindo, né, a fala, né, do Jorge, essa fala contagiante e sendo afetado, e pensando aqui, né, nas linhas, né, possíveis de serem traçadas nesse momento, né, de um live, né, trazendo novamente a questão do live e a questão da clínica. E, né, preparei uma fala pensando a questão da clínica e tecnologia e algumas tensões. Tem se colocado, né, a questão da clínica e seu encontro, né, com os aparatos, né, digitais, esses aparatos agora que estamos utilizando, e também a questão, né, de estar online. Talvez uma certa ontologia desse ser, ou desse devir online, né, movimento, né, quase que infinito de devindo em linhas. Interessante que o online é estar em linhas, né, que linhas são produzidas. É importante que o surgimento, né, desse estar online, né, enquanto clínica, evoca, né, provoca e desloca linhas também molares e linhas moleculares, territórios, também processos de desterritorializações, e que esses movimentos, né, também é importante, né, a colocar que eles estão, né, vivendo, né, coexistindo, né, nessas linhas. E o cenário atual, né, de pandemia produz, né, dentro de outros efeitos, uma intensificação, né, de um conjunto clínico ou de uma disjunção clínica, né, em tempos de pandemia. O esquizodrama vem contribuindo, novamente, à questão do gerúndio, né, que nos é cara nesse momento, que vai, né, caminhando. O esquizodrama vem contribuindo, né, para ajudar não apenas a pensar esse cenário e territórios, né, que produzem aí uma paisagem sonora, mas experimentar dispositivos inventivos para detectar, intensificar, avaliar e propiciar, né, processos de geração de diferença produtivo, desejante e revolucionária, tanto quanto acontecimentos corporais outros, como, por exemplo, um corpo inorgânico, artificial, de produção de artifícios outros, como, por exemplo, né, do encontro com as telas e as questões que surgem, a do rosto, a da rostidade, a da latência entre as imagens e áudios, que funcionam em tempos diferentes, desconexos, e das desconexões, ruídos e enquadramentos. Né? Apenas uma pequena pausa, né? Também é demarcado que essas questões, elas também já, de certa forma, se situavam nesse território, né, antes da pandemia, e que agora, né, há processos de reinventar, né, de criar outras formas de se estar colocando essas questões. Pensando ainda, né, uma clínica online, sem estar, né, ou sem a necessidade de estar em linha, também há uma questão de uma pequena provocação, de pensar, né, uma criação em linha, online, mas não que seja conectado a essa máquina. Desconectar. Evoca aqui, né, aqueles e aquelas, né, que não possuem de uma conexão estável
ou mesmo se possuem, a sua duração talvez não conseguiria estabelecer, né, através aí de um tempo maior, ou através de segundos ou minutos de conexão. Como conectar sabendo desses processos, ou até mesmo de uma impossibilidade de conexão. Possibilidade de surgir produções outras, enquanto corpo dispositivo, para dizer também, né, de um ciborgue, nos termos, né, de Donna Haraway. E nas produções tensionadas a questão de uma modulação da clínica, enquanto dispositivo hacker, de intensificar e modificar aspectos que extrapolam os limites do funcionamento normal dos sistemas previstos pelos seus criadores, aqui denominado de tela, conexão, usuário e plataforma. Como, por exemplo, né, contornar as barreiras que supostamente deveriam impedir o acesso de certos sistemas e de certos dados. Hackear os duros códigos dos encontros enquadrados, a fim de disparar diferenças. Tenho tido a oportunidade de experimentar e vivenciar, né, um pouco essa questão de estar online, que é interessante, né, e eu pontuo nessas vivências, nessas experimentações, né, como que as pessoas também estão vivenciando esse momento, como estão experimentando esse momento, como estão povoando esses territórios. Seria interessante povoar esses territórios? Né, e como fazê-los, né? Pensando que agora, né, nós estamos, né, utilizando de várias máquinas, estamos fazendo essas máquinas, né, funcionar, e também como produzir outros funcionamentos maquínicos para essas máquinas que não são tão novas, mas que aparecem estar cada vez mais atualizadas enquanto algo novo a cada momento. Então, nessa proposta aí de experimentação, né, tem-se muito, né, debatido a utilização da questão dos enquadramentos, a questão das rosticidades possíveis, a questão da utilização de filtros, né, no rosto ou atrás, e já bem, de certa forma, né, a questão que estamos sempre, talvez, aí, perpassados, né, por esses filtros. Né, um outro dia eu vi a questão do filtro solar, né, que é bem importante, e que é um filtro. A questão própria, né, da iluminação também, que ela já é um filtro. A questão também, né, do filtro enquanto esse processo que filtra os resíduos. Mas, diferentemente, enquanto filtrar os resíduos, né, trazer os resíduos, convidar os resíduos para que possam fazer parte, né, deste campo que está sendo produzido e para depois ser também demolido e produzido novas formas de produção, né, coletiva, novos outros agenciamentos. Também tem surgido a questão, né, da língua, a língua enquanto, né, online. Né, em uma dessas experimentações que tenho feito à noite, de certa forma nas madrugadas, vem surgindo questões, enquanto um camarada, um usuário, ou nomeando, né, Guilherme, traz a questão, né, de uma língua live, uma língua live, em linha, né, o que seria, ou como seria, né, essa língua viva, ou ao vivo, né, que ela é julgada, né, nesta cena, e como está, né, traçando, né, outras linhas para essa língua em linha. E para isso aqui, né, também eu vou compartilhar para aqueles e aquelas, né, que queiram, né, continuar, né, essa conversação, né, das interferências, talvez, né, maquínicas, na utilização desses dispositivos tecnológicos. Eu tenho utilizado de um canal no Instagram, né, que se chama, né, @Deleuze, né, Recombination, ou Recombination, né, que tem, enquanto uma proposta já há um mês, né, está entrando, né, online, junto com vários camaradas, né,
tematizando e tensionando a questão dos encontros, né, do que é possível ser, né, proposto, do que é possível conversar, o que é possível intensificar através aí, né, dessa temática de um esquizodrama enquanto dispositivo hacker de modificação, de intensificação e de também subverter, né, essas normas, essas certas normalizações, né, e de pensar também um deslocamento, né, dessa câmera, né, desse rosto, para que novos e outros, né, encontros sejam possíveis. Estar aí aberto a esse encontro e a esse, né, gerúndio de estar encontrando, escrevendo, né, falando, intervindo e produzindo algo, né, que nos seja outro. Então, eu acho que a minha fala, né, caminha, né, por aqui, né, dessas questões, né, desses tensionamentos que já vem colocando, né, como também escapar, né, a esse controle, sabendo que estamos utilizando de plataformas de controle que capturam nossos dados e que, de certa forma, nós estamos corroborando, né, para o aperfeiçoamento dos dados, e, ao mesmo tempo, né, como possamos escapar. E o esquizodrama se torna uma ferramenta muito importante, rica, para estar, né, desconectando e produzindo outras conexões, né, possíveis neste momento. E para que estejamos também aí produzindo novos territórios, porque essas máquinas inteligentes, elas já estão a cada momento atualizando novas formas aí de estar, né, se mantendo aí de forma mais atual. Né? Então, agradeço a todas, né, e todos, né, por esse encontro, que para mim está sendo assim, incrível. Oi, olá. Bom, eu acho que, assim, para pensar esse momento hoje, essa clínica, eu penso nos perigos, né, de uma clínica, de uma psicologia, de um corpo, de perigos que a gente corre. Então, hoje, em pandemia, e muitas das pessoas, 50%, 60% da nossa população no Brasil em casa. Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido em relação a esses perigos, me passa muito a relação, o aprofundamento dessas relações duais, da individualização do cuidado e o embotamento em si também, a imersão em si e um movimento muito de concha. Então, desde que começaram esses movimentos de cada um em suas casas para o cuidado, existe também um movimento dos nossos corpos, das nossas formas de cuidado, e que vem também de uma história da psicologia e da clínica, nesse sentido. Então, esse lugar da casa, da família, ele também pode e procura mesmo aprofundar esse formato de relações. Então, para responder essa pergunta, eu também preciso pensar nesses perigos que a gente corre, né? E nesse sentido também, acredito que existe um aprofundamento, é possível, e um aprofundamento da alienação e um lugar que nos tira da realidade na qual a gente vive. E que essa realidade tem sido muito dura, né? Hoje nós vivemos uma realidade de pandemia, de morte, de corpos mais endurecidos e trancafiados nas nossas casas. E quem sai para o mundo, quem precisa sair das casas,
encontra um mundo que não é mais aquele que existia antes. Então, e aí eu penso que em caminhos que a gente não deve seguir. Então, eu posso dizer dos perigos e de caminhos que a gente é melhor não seguir. E que muitas pessoas, muitos grupos têm seguido na psicologia, para a clínica, que é a busca da adaptação desses corpos nesse lugar das suas casas, do trancafiamento. E a importância da gente também não se contentar com as migalhas que nos sobram da clínica do contato dos corpos. Então, como fazer uma clínica, como fazer fundar relações que não vivam dentro desse online a partir das migalhas do que tínhamos antes, né? E aí, nesse sentido, também não permanecer na falta, né? Mas sair da falta e entrar no desejo do encontro, no desejo do encontro dos nossos corpos. E aí o que eu tenho visto na clínica que eu faço e nos grupos que eu tenho participado, desde que a gente começou a clínica online totalmente, né, porque hoje os contatos são mesmo online, é que a gente está lidando com dois polos nessa pandemia, que é quando a gente consegue sair desse embotamento, desse lugar do eu, e olhar para esse mundo, entrar em contato com a realidade que a gente tem vivido, a gente cria uma imensa angústia, né? Uma angústia insuportável que para muitas pessoas não tem sido possível viver, né? Essa angústia. E aí esse lugar desse embotamento volta, né? E quando a gente permanece no campo do indivíduo e dos seus cuidados, então, esses dois polos, o campo de sair do eu e permanecer num lugar de muita angústia, né? E um lugar de permanecimento no campo do indivíduo e dos seus cuidados dentro desse bunker, né? E aí a gente coloca em risco, quando a gente fica nesse cuidado, nesse lugar do eu, desse bunker, a gente coloca em risco a todos nós, né? Uma extinção mesmo, né? E aí, para pensar em caminhos possíveis, eu gostei muito da fala do Marcelo e do Rogério sobre hackear, de pensar nesse lugar online como um lugar não das migalhas, mas de acontecimentos e de inventar cuidados coletivos nesse espaço, né? Em contato com um corpo político mesmo, não um corpo individual, um corpo que se cuida de forma individual. E entrar em contato com as dores do que tem acontecido a partir poder entrar em contato com essas dores, né? É isso que eu tenho pensado bastante, assim. E cuidar dos nossos, dos coletivos, dos cuidados de si, criar cuidados de si, cuidado do outro e ativar movimentos coletivos sociais, né? Olá, meu nome é Domênico Moura e vou falar para vocês sobre esquizodrama em tempos de pandemia.
Bom, primeiramente, estamos sofrendo um cenário político-social muito duro, como aquela reunião divulgada ministerial do dia 22 de abril, no qual vemos que está repleta de vontade de abolição, de forças reativas, de forças autodestrutivas que foram emitidas com os discursos dos ministros. Mas eu acho que o contexto ali não se reduz ao que chamam de inconsciente colonial capitalístico. Eu vejo que há 3 diagramas de forças distintos nesse cenário atual. Não só o projeto da axiomática do capital atualizado no Estado, no qual tenta se acabar com tudo que é público, e não só condutas fundamentalistas e conservadoras. Há esse terceiro polo aludido, das forças reativas, do homem no ressentimento, em que Bolsonaro, Weintraub e Ricardo Salles personificam a própria destruição da vida. Um ministro do ambiente que quer desregulamentar tudo, quer propiciar a exploração destrutiva do planeta e do país, né? Então, obviamente, o Salles é inimigo de uma ecosofia. E o Bolsonaro e o Weintraub são os homens do ressentimento, têm ódio à vida, buscam a abolição e a destruição de tudo. Atualizam em sua plenitude isso que a gente chama de microfascismos, em que eles querem armar a população, destruir Brasília. Né? Então, o ressentimento, o niilismo e a destrutividade é um pouco o zeitgeist dessa época. Né? Destruir tudo que é público para fazer com que sua mesquinharia e avareza governem, ou melhor, desgovernem tudo. Então, a questão que a gente passa e que nos perguntamos é: como transmutar o ressentimento em potência? E nós acreditamos que o esquizodrama é um dos programas possíveis que podem levar essa transmutação. Mas, infelizmente, a gente está vivendo tempos de isolamento. Então, tempos de isolamento que temos que reinventar nossas práticas, reinventar o próprio esquizodrama, que é esse campo que está em constante reinvenção. Mas como que conseguiremos substituir a alegria e a potência dos nossos encontros presenciais por novas modalidades de conexões e encontros virtuais? No entanto, a equipe do Instituto Gregório Marevich acredita que sim, podemos reinventar essa potência, alegria, por outros modos de conexão, por esses modos de conexão online, sem que haja prejuízo, mas sendo algo distinto e que atualiza outras semióticas. O esquizodrama da Flávia, no início dessa live, é uma amostra de que isso é possível. Né? Todos os afetos e intensidades que trouxeram à tona com esse exercício dos tecidos e de uma certa dessostificação. Né? Então, temos toda uma reinvenção dessas práticas psicoterápicas online. Mas a gente tem uma diferenciação também com as práticas tradicionais, em que temos que pensar alguns novos procedimentos em que não podemos sempre ficar estimulando o ego, a consciência do homem europeu contemporâneo. Né? Então, uma das sínteses das funções da esquizoanálise e esquizodrama seria essa tríade cartografia, raspagem e produção. Então, como atualizar essa cartografia, raspagem e produção de modo online? Então, primeiro a gente tem que pensar que deve haver uma raspagem desses estratos coercitivos, desses estratos que nos bloqueiam, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista psíquico. Isso, obviamente, pode ser feito online. E, após essa raspagem, disso que nos bloqueia, dessa desterritorialização, temos que, de certa forma, diagnosticar os fluxos desejantes. E, diagnosticando os fluxos desejantes, como conectá-los às outras máquinas sociais para que haja uma produção, uma maquinação desses corpos e desse coletivo. Então, de certa forma, essas tarefas destrutiva e positiva. Mas comparando o esquizodrama com as psicoterapias tradicionais, temos que, de certa forma, tirar o primado do rosto, o primado da rostidade, tirar o primado da consciência, porque muitas vezes essa fixação no rosto e na consciência pode recodificar, reterritorializar a figura do homem burguês atual. Então, com esse esquizodrama da Flávia, a gente viu que houve um arrastar, uma desconstrução desse rosto com movimento de tecido e afetos estranhos, uma estranheza, um incômodo que surgiu em cada um de nós que participava
ou dramatizado, né? Então, cobrir esse rosto para desrostificá-lo, para sair desse egocentrismo, atingindo a abertura a outras forças e intensidades. Ou seja, um experimento possível dentre muitos, né? E nesse caso, nessa raspagem, é primordial deslocar o foco da consciência. Muitas terapias, muitas correntes das ciências humanas são consciencialistas, mas nós não, né? Não baseamos nossos processos apenas na cognição, mas sim buscamos incitar o processo de afecção, intensidades, um investimento desejante livre, que saia da égide do eu. Né? Ou seja, não nos baseamos mais na consciência, talvez no inconsciente molecular, mas melhor dizer, uma coexistência de multiplicidades, uma molecularidade rizomática e caótica, ou então caosmótica, uma abertura à realteridade e não à mesmice e à igualdade. Né? Bom, então, nesse processo de destemporalização, mudamos muito nossa postura no esquizodrama. Não interpretamos mais, mas sim experimentamos. Ou seja, ao invés de buscar, escavar e abrir a tumba do faraó, estamos muito mais preocupados em seguir os movimentos da deriva dos continentes. Então, um movimento muito mais prospectivo que regressivo, produtivo do que reprodutivo. Então, nessas experimentações esquizodramáticas, devemos tirar a primazia dessas imagens ideais, das imagens sintéticas, da síntese, e buscar os movimentos, os esquemas, o fluxo, aquilo que não tem um princípio de estruturação interna. Ou seja, vamos deixar de buscar essas imagens substituídas, esses ideais, para nos deixar levar pelos fluxos e pelos esquemas. E nisso, algo que o Deleuze colocava, fazer a imagem do pensamento desmoronar. Porque o que é o pensamento se não o desmoronamento dos processos? Ou seja, sair das imagens para os esquemas, e dos esquemas para esse fluxo caosmótico, realteritário. Esquemas e linhas que no seu percurso também se destemporalizam, abrindo sendas, trilhas e clareiras ao inominável. Ou seja, não vamos seguir um modelo, não vamos seguir o Édipo, não vamos seguir a família nuclear burguesa, mas sim fomentar processos de metamodelização. Cada um tem processos de desenvolvimento totalmente singulares e distintos que não passam na codificação edipiana, por exemplo. E por isso, quando a gente fala que o esquizodrama não é regressivo, não é uma análise do passado. As conexões sempre produzem presente, sempre produzem novos dramas. Então a gente vai trabalhar com essas dramatizações, mas as dramatizações como performatividades, com pragmáticas existenciais que se atualizam. E nesse processo, essas linhas duras podem se maleabilizar e, quem sabe, gerar linhas de fuga. Essas energias ligadas a um ideal, a um extrato, ao eu, podem se abrir às forças do fora, podem se abrir a uma vertigem do real. Então a gente quer buscar nas clínicas esquizodramáticas, tanto online como presenciais, processos de ressonância, processo de contágio. E contágio pelo movimento em fluxo. Um movimento que é mais assignificante que significante, mais extralinguístico, não representacionais. Ou seja, são pré-simbólicos. Fazer com que os afetos, as intensidades povoem os corpos, e não as ideias pré-concebidas e já conscientes. Atingir e seguir a expressão das intensidades e forças. E o que é o desejo, senão uma força? Então, o que é interessante é que, nos nossos processos de dramatização, passamos da palavra ao ato. Passamos do verbo a toda uma cacofonia de intensidades. Uma incorporação de processos, talvez uma transcorporação. E isso é uma mudança de perspectiva, que a gente sai da dimensão do visual para a dimensão áptica. Um áptico seria essa conjunção entre vista e tato,
uma visão táctil que acabamos analisando as peles, as dobras do processo, né? Todas essas ondulações. Então, obviamente, na experimentação, seguiremos o que o Rogério disse antes, dessa criação de um setting sem órgãos, ou ao menos, como o nosso amigo uruguaio Alfonso Lanz trabalhava, essas experimentações em quadros móveis. Enfim, as clínicas cruciais esquizodrama atuam muito mais por essa ressonância dos movimentos. E nós consideramos sim que podem ser atualizados online, né, mas de forma distinta ao que fazemos presencial. Ou seja, como será que a gente pode operacionalizar a clínica da diferença-repetição em dezenas de telas distintas e que não se restringe apenas ao drama do narrador, em que esse drama do narrador repita e se atualize nas diferentes corporeidades que estão presentes. Como que essas cenas podem ser repetidas em sua produção das diferenças entre os distintos participantes nos seus distintos locais, né? Ou mesmo como a gente pode pensar a multiplicitação dramática sendo performatizada sem a conjunção dos corpos presenciais no mesmo espaço-tempo, né, ao qual estamos acostumados. Como fazer essa passagem do uno às multiplicidades contínuas de forma virtual e tecnológica? Será que é possível, né? Como produzir aquele rizoma ensandecido no qual multiplicitamos a partir dos afetos e não da consciência egocentrada do homem europeizado? Então, como produzir encontros e desvios por mediação dos dispositivos tecnológicos? Então, essas são alguns dos desafios e algumas linhas de experimentação que buscaremos trabalhar na próxima imersão de esquizodrama, na próxima formação de esquizodramatistas. Estaremos trabalhando algumas clínicas de forma online e sendo, claro, uma questão de pesquisa também, para ver o que ela fomentará, o que incitará e no que multiplicará e como. Queridos amigos y compañeros de Esquizodrama, y también estimados espectadores de este encuentro, no sé cómo expresar mi alegría, mi satisfacción de estar junto a vocês con este recurso tecnológico en un momento trágico, más en el cual, como fue dito, y fueron ditas muchas cosas importantes hoy que yo gustaría de conservar de alguna manera. Habitualmente en una situación como esta, la gente no podría conectarse a no ser por teléfono, etcétera, etcétera. Ahora, claro, hay una célebre afirmación de Leslie Guattari de que tem sistemas, especialmente el capitalismo, ¿no?, que funciona descompondo-se, ¿no? A crise, o descompor, no es un accidente dentro de una trayectoria continua, sino que es un componente esencial dentro de ese proceso. Y hay muchos que son así, ¿no? Yo no sé si ellos dicen eso críticamente o dicen eso como una constatación. No sé, mas en todo caso, la revolución también es una descomposición de lo que estaba compuesto de cierta manera. Eu acho que una exposición mía en ese momento no cabe mucho. Preferiría
comentar algunas cosas que fueron ditas que me parecen de primera calidad y muy sugestivas. Anoté aquí para comentar, ¿no? En primer lugar, lamento profundamente el desperfecto de comunicación de Son con Domenico, grande amigo, porque seguramente todo lo que él faló era ampliamente aproveitable para o esquizodrama. Mas ya teremos otros encuentros, ¿no? En primer lugar, quería referirme a la cuestión del setting sin órgano. Un esquizodrama que seguramente nos tomaremos la libertad de incorporar firmemente. Es muy interesante. Me fez lembrar a una antigüedad, ¿no? Vocês tolerarán as minhas, ¿no? De quien fue un grande amigo también, fallecido, Blecher, ¿no? Blecher tenía un trabajo sobre el setting, porque el setting era uno de los emblemas da psicanálisis oficial, ¿no? Y debía ser respetado como una creencia. En un tiempo en que todavía se acreditaba en la modernidad, ¿no? y en el progreso, y no un tiempo como el actual en que tiene una regresión maciza a las creencias, ¿no? No es que ningún discurso ni ninguna práctica no requiera una creencia, mas a regresión a creencia, sin pruebas, sin constatación, etcétera, que está aconteciendo, es un señal, a mi modo de ver, muy alarmante, muy alarmante. Porque ya pasamos por épocas así, en que el saldo fue una etapa de terrible oscuridad en la historia de la humanidad. Blecher decía algo que no era común, ¿no? En una época que, si ustedes me permiten lembrarla, por ejemplo, Meltzer, discípulo de Melanie Klein, decía que tenía 6 ternos cinza para usar cada día de la semana, y eran iguales. Y el consultorio no podía tener cuadros, ni libros, ni móviles, ni nada, más que el diván y la poltrona, ¿no? Y el terno, cinza. Porque, claro, la aspiración científica consistía en crear un ambiente neutro, que no tuviese incidencia ninguna en el proceso. Razón también por la cual el analista se situaba detrás, ¿no? Y como él ya dice en algún de mis libros humorísticos, es porque tengo ese defecto, ocupaba el lugar de un muerto, ¿no? Que para saber si estaba siendo bien ocupado tenía que feder, ¿no? Cuando comenzaba a feder es porque estaba muerto. Entonces, Usetti, decía Blecher, normalmente no fala, no interviene. La aspiración es que fique fuera. Mas es muy importante cuando el setting fala. Es decir, cuando de una u otra manera
o paciente altera a posición, altera su campo visual, altera lo que fue llamado de conciencia, y altera en ese sentido las constantes de o experimento para transformarlas en una variable interviniente interminable. Brecher fue muy criticado por eso, mas a idea é bem interessante, e creio. E prolongando essa ideia, eu acho que uma inspiração para esse setting sem órgãos, não? Muito interessante, é que um setting sem órgãos tem qualquer tempo e qualquer lugar. Porque o esquizodrama ele é muito mais eficiente quando é inesperado. Quando ele aparece onde não se o esperava. Quando ele aparece onde, entre aspas, não corresponde. Isso significa que o operador sabe dramatizar em qualquer lado, em qualquer momento. E devir acontecer coisas completamente insólitas, porque é isso o que mobiliza os encontros, e os encontros são os que rendem, ocasionam a invenção, a conceitualização, a criação e as micro-revoluções. Então, me parece uma ideia digna de ser aprofundada, trabalhada, do setting sem órgãos. Porque o Zizek, ¿no?, que a meu modo de ver, respetuosamente, é uma evidência de a decadência do pensamento em Ocidente. Lacaniano, hegeliano, bismarckiano. Él publicó un libro que se llama Órganos sin Cuerpo. Pura demagogia, ¿no? Porque con eso quiere decir que no se puede hacer una apología de la fragmentación, ¿no? La desorganización. La idea no es esa. Me impressionó muito também as propostas de Jorge, grande e, com todo o respeito, devo dizer, velho amigo. Desculpe, mas nos conhecemos já há muito tempo e trabalhamos juntos, e é uma figura, não? Ele, creio que enfatizou na transformação da fragilidade em força, não? É uma ideia muito interessante, creio, não? Porque, em geral, a gente sabe que é frágil, não? E, sobretudo, é frágil perante o dinheiro acumulado, o poder, o prestígio, falso prestígio, e as armas, ¿no? Sobretudo as armas, ¿no? Eu acho que é uma ideia interessante para uma clínica, ou para muitas clínicas, ¿no?, que tendam a localizar a fragilidade, que não é sinônimo de sutilidade, ¿no?, sutileza, não é sinônimo de delicadeza, que são
características importantísimas, sino que es fragilidad mismo. Somos frágiles, ¿no? Acabo, antes de comunicarme con vocês por este modo interesantísimo, acabo de ver noticias de que o golpe está en curso. En realidad está en curso ya hace muchos meses, mas agora parece que o processo se acelerou. Recomendo ver as notícias, ¿no? E pensar que vamos a hacer con nuestras fragilidades perante una cosa de esas, ¿no? Que es una instauración de una dictadura atípica, porque parece que no va a precisar ni siquiera de violencia, porque está todo ocupado, porque está todo invadido ya. Entonces, esa es una propuesta que me pareció muy interesante y que además no exclusivamente, mas es una propuesta femenina. Un gran amigo mío, ya perdido también, decía que la idea psicanalítica de inveja do pênis não era muito constatável, mas o que havia era uma inveja do bíceps, ¿no? Sobre todo se o bíceps é entendido como as ametralladoras israelenses, ¿no? E os gases para reprimir as concentrações e demais. Vamos a pensar mucho qué vamos a hacer y sobre todo qué o esquizodrama puede hacer cuando o que manda son las armas. En general, la experiencia es que hay que retirarse y matutar, ¿no? Matutar, por así decirlo. Es muy difícil enfrentar las armas. Yo tengo alguna experiencia al respecto, ¿no? Mas no es imposible. Siempre tem una invención de recursos. Margarete, en una exposición terna y firme, porque ella es medio como Che Guevara, ¿no? Dice, entre otras cosas, que tenemos que aspirar a un desconfinamiento, ¿no? Sí, tenemos inúmeras cosas confinadas dentro de nosotros. Nós estamos confinados no trabalho, nas instituições, nas organizações, nos estabelecimentos, nos modos de subjetivação, no consumo, nas aspirações, nas exigências, etc. Então, é uma tarefa que pode ser chamada dessa maneira, muito interessante, sobretudo quando não podemos sair de casa e quando quem tem casa pode dedicar-se a isso, a desconfinar-se. E, entre outras coisas, por esta via. Por isso, a possibilidade de fazer esquizodrama e de fazer publicações, de fazer encontros por esta via e covisione, etc., eu acho interessantíssima e com muito mais virtudes que defeitos. Muitos de nós, que não somos muitos, han usado esta via de uma maneira asombrosa, maravillosa, ¿no? Varios de nós. Mas cito a Domenico, que es un mestre en esas cosas, ¿no? Sabe hacer muito bem un uso productivo de este sistema, ¿no? Del cual somos piezas, somos partes, ¿no?
una idea de Marcelo me pareció muy valiosa. Hackers, ¿no? Nós podemos ser hackers de nós mesmos, ou seja, penetrar en lo que temos sepultado, penetrar en lo que temos de supuestamente indiscutible, estable, impenetrable, etc. Estamos tecnologizados y podemos tecnologizarnos en la autocrítica y en el autoconocimiento. Un filtro también, ¿no? Con respecto al dito por Domenico, creo que resumió muy bien tres pilares, ¿no? Do esquizodrama. Ahora, como somos grandes amigos, me tomaré la libertad de propor que en vez de cartografía falemos de peripecias. Peripecias es lo que acontece realmente y vicisitudes es las versiones. Y versiones y peripecias son inmanentes entre sí. De manera que cuando a gente as registra, as relata, as escreve, etc., as vicisitudes continúan, mas continúan en otro escenario, que es nuestro escenario íntimo, ¿no? Y las peripecias también. ¿Por qué digo esto? Una penúltima observación. Porque a miúdo a gente tem ouvido aos que se ocupam do esquizodrama, porque fora de nossa equipe de primeira divisão e os beneficiários do esquizodrama, os participantes, os intelectuais não se ocupam muito do esquizodrama, ¿no? Mas algum que outro tem dito que o esquizodrama é uma aplicação da esquizoanálise. Bem, em realidade não tenho nada contra, é uma honra, mas eu acho que o esquizodrama é um pouquinho mais que isso, não? Aspira a ter sua teoria, seu método, suas técnicas, suas clínicas, e aspira a que sejam todas imanentes entre si, aspira a novas formas dramáticas de expressão da teoria, uma de cujas expressões mais interessantes é a de Jorge, que nos enviou uns poemas fantásticos que teorizam, producen esquizodramas. Eso tem todo o nosso agradecimento. E pode haver outras, ¿no? Música, filmes. O esquizodrama não tem nenhum tipo de preferência pela palavra dita ou pela palavra escrita, a não ser quando a palavra se transforma en una dramatización, o sea, especialmente cuando ella está penetrada de pasiones, está penetrada de ritmo, altura, intensidad, tono, etc. Entonces, nos gostaríamos de que los compañeros que son o futuro do esquizodrama se dediquem a produzir esquizodramas, para que o esquizodrama não seja visto como uma aplicação exclusivamente
da esquizoanálisis. Y tal vez el esquizoanálisis tenga alguna cosa que decir acerca do esquizoanálisis mesmo, que pode enriquecer o esquizoanálisis. Bom, para concluir, eu queria dizer que, digamos, a corporeidade, como a define Spinoza, a subjetivancia, tanto a subjetivancia de subjetividade alienada, como a subjetivancia de subjetivación deseante, productiva, revolucionaria. Tanto eso como a conexión con la vida social, histórica, y a conexión con la vida natural, ¿no?, ecológica, son vectores que a escritora deseja muito cultivar e deseja muito fazer honra à imanência entre elas. Por isso temos escrito que a teoria, o método, a técnica e a clínica em esquizoanálise são imanentes. Ou seja, a gente pode inspirar com a teoria. A gente pode aliviar com o método. A gente pode inventar com a clínica. Então, essas distinções são mais bem molares, não? E as moleculares são as que estou tratando de transmitir, não? Agora, a combinação entre o que acabo de dizer e a tecnologia, que, como todos os amigos já sabem, para mim é um mistério indecifrável, não? Porque não tenho formação nem idade para inventar com isto, mas acompanho as invenções de meus companheiros, não? Esa conexión con esta tecnología y otras que se avecinan, ¿no?, a robótica, ¿no?, o automatismo, en fin, ¿no? Esto no tiene final y tiene una velocidad asombrosa, ¿no? Creo que esa conexión necesariamente va a producir un efecto ambivalente. No podemos esquecer que o que llamamos de ser humano es producto de a posición vertical, a oposición do polegar y a visión frontal y o uso da voz con finalidades diversas, que o grito animal de ataque, de fuga, de conexión con la manada, etc. Eu acho que esto nos va a dar enormes activaciones de nuestros virtuales y potencias y nos va a dar perdas, como nos dio perda de olfato, por ejemplo, para a vida sexual, a no ser algún que otro que gosta, ¿no? Perdimos o olfato, perdimos a visión lateral, perdimos aprehensión dorsal, bom, y en muchos casos perdimos a vergonha, ¿no? Algo que se ve actualmente de manera muy clara, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso y no esquecer de inventar recursos para atenuar las perdas que también vamos a tener, junto con los daños que son espectaculares.
faço votos para que possamos seguir, pelo menos, em uma democracia liberal, na qual podemos armar nossas pequenas máquinas de guerra. Muito obrigado.